Muito bom dia, caros amigos. Vamos então resolver a seguinte questão. Sabendo que cosseno de x é igual ao somatório com n a começar em 0 a mais infinito de menos 1 levantado a n sobre 2n fatorial que multiplica por x levantado a 2n com x pertencente a r, o que nós queremos é representar a função seno em série de potências de x. Ora bem, em primeira análise, tome-se atenção ao seguinte. Este somatório, o somatório com n a começar em 0 até mais infinito, de menos 1 levantado a n sobre 2n fatorial, que multiplica por x levantado a 2n, tomando então este somatório e desenvolvendo alguns termos, isto será, quando n é 0, ficarei aqui com menos 1 levantado a 0, que é 1. O fatorial de 0 é precisamente também 1. Ficarei com x levantado, portanto, como estão a ver, a 0. Portanto, que é 1. Então, ficará aqui 1. Depois, quando n é 1, é evidente que eu aqui vou obter menos 1. Menos 1. Porque é menos 1 levantado a 1. Menos 1 sobre, quando n é 1, 2 fatorial. 2 fatorial. Quando n é 1, x ao quadrado. Agora, quando n é 2, é óbvio que eu vou obter aqui o sinal mais, dado que menos 1 ao quadrado é 1, sobre, se o n é 2, então ficarei aqui com 2 vezes 2 que dá 4, 4 fatorial. 4 fatorial. Se o n é 2, 2 vezes 2 dá 4, x à quarta. Tudo bem até aqui. Mas agora repare-se que isto é o desenvolvimento, como estão a ver, do cosseno de x. Do cosseno de x. E o que se pretende é representar, digamos, a função seno, não é? Em série de potências de x. Esta função seno. Mas também não é difícil de se notar que a derivada do cosseno de x, esta derivada, digamos que é igual a menos seno de x. Isto significa, então, que se eu derivar membro a membro, digamos, esta igualdade que aqui está, esta igualdade que aqui está, esta igualdade que aqui está, e atendendo, não é, às propriedades da convergência uniforme, eu vou obter, digamos, o desenvolvimento em série de potências de menos seno de x. Mas repare-se, quando tenho aqui este somatório, e se faço então a derivada, digamos que a derivada de 1 é 0, e depois passarei a ter este termo, que vai dar 1 sobre 2 fatorial vezes 2x, depois mais 1 sobre 4 fatorial vezes 4x ao cubo. Quer dizer, o primeiro elemento desaparece. O que é que isso quer dizer em termos de somatório? Quer dizer que em termos de somatório, o n, quando eu derivo, neste caso, quando o n é 0, quando eu derivo, o n passa a ser 1. Então, será assim e atendendo às propriedades, digamos, da convergência uniforme. Como a derivada do cosseno é menos seno, eu vou obter, então, como é fácil de se entender, menos seno de x, menos seno de x, menos seno de x, igual ao somatório com n não a começar em 0, porque a derivada de 1 é 0, passa para este termo aqui, com n a começar em 1 até mais infinito, dado que isto é uma constante, ficará menos 1 levantado, constante relativamente a x, estou a derivar em ordem a x, menos 1 levantado a n, sobre 2n fatorial, e agora a derivada de x levantado a 2 é precisamente 2n, x levantado a 2n menos 1. X levantado a 2n menos 1. Então, eu poderei, digamos, dar uma outra forma, talvez um pouco mais bonita, não é? Para este somatório, porque isto é o mesmo que ter, digamos, um somatório com n a começar em 1 até mais infinito,
traço de fração, menos 1 levantado a n. Este 2n fatorial é o mesmo que ter 2n, e depois, digamos, vou passar para o termo, digamos, anterior, que será 2n menos 1 fatorial. 2n menos 1 fatorial. Ou seja, agora x levantado a 2n menos 1. 2n menos 1. Pelo que este 2n que aqui está, que eu por acaso agora me esqueci aqui de colocar, vai cancelar, obviamente, com este 2n. E assim eu tenho uma expressão, digamos, mais simplificada, que é o somatório com n a começar em 1 até mais infinito, de menos 1 levantado a n, sobre 2n menos 1 fatorial, x levantado a 2n menos 1. Quer isto dizer, então, que o desenvolvimento em série de potência de menos x, menos 100 de x, menos 100 de x, é precisamente igual ao somatório com n a começar em 1 a mais infinito, de menos 1 levantado a n, como estão a ver, menos 1 levantado a n, sobre 2n menos 1 fatorial, que multiplica por x levantado a 2n menos 1. Mas eu só estou interessado no desenvolvimento do 100 de x. Então, quer dizer, este menos tem que vir para o segundo membro, ou seja, 100 de x há de ser igual a menos somatório, que este menos pode ir para dentro do sinal de somatório, pelo que eu vou obter somatório, com n a começar em 1 até mais infinito, menos 1, passei para dentro do somatório, menos 1 levantado a n, sobre 2n menos 1 fatorial, que multiplica por x levantado a 2n menos 1. E isto ainda é o mesmo, não é? Agora dando uma outra expressão, digamos, mais simplificada, sendo x é o mesmo que ter um somatório com n a começar em 1 até mais infinito, de, aqui tenho menos 1, reparem que é menos 1 levantado a 1, pelo que eu vou obter menos 1 levantado a n mais 1, sobre 2n menos 1 fatorial, que multiplica por x levantado a 2n menos 1. 2n menos 1. Agora é o seguinte. Eu, por exemplo, queria que este somatório começasse, na vez de começar em 1, começasse em 0. Há uma coisa que temos de entender. Isto é uma propriedade, portanto, dos somatórios. Se eu tiver um somatório, digamos, com n a começar em p, digamos até um r de um a n, este somatório é a mesma coisa que eu ter somatório com n a começar, digamos, num p mais s, aqui ficará r mais s, e este n vai ser substituído, quando eu somo aqui, vai ser substituído o n por n menos s. Quer dizer, quando eu somo, digamos aqui um s, então o n é substituído por n menos s. Então eu aqui o que quero não é somar, é subtrair. Ou seja, o que eu quero é que o n comece em 0. Uma questão de beleza apenas. Há de ser, não é, o somatório com n a começar, digamos, está em 1, é 1 menos 1, reparem, estou a subtrair, não é? Claro, a mais infinito subtraindo, continuo com mais infinito. Se eu estou a subtrair 1, vou somar, este n vai ser substituído por quanto? Vai ser substituído por n mais 1, ou seja, menos 1, levantado a n mais 1, ou seja, n mais 2, e este n aqui também, pelo que eu vou obter 2, abre parênteses, n mais 1, menos 1 fatorial. E ainda, ou seja, x levantado a 2, abre parênteses, o n então é substituído por n mais 1, menos 1,
E agora é apenas uma questão de fazermos, digamos, estas contas, pelo que eu vou obter um somatório com n a começar em 0, estão a ver? 1 menos 1 dá 0, mais infinito, menos 1 levantado a n mais 2. Aqui, como é fácil de se entender, vou obter 2n mais 2 menos 1, ou seja, 2n, 2 menos 1 dá 1, 2n mais 1, e aqui ficarei com x levantado a quanto? 2n mais 2 menos 1, pelo que eu vou obter x levantado a 2n mais 1. E, portanto, tenho a representação da função seno em série de potências de x. Ora bem, agora, para obter uma série numérica cuja soma seja raiz de 2 sobre 2, também é fácil de se entender, dado que eu sei que o cosseno de x é precisamente o somatório, não é? Com n a começar em 0 a mais infinito de, e agora é uma questão de vermos o enunciado, menos 1 levantado a n, menos 1 levantado a n, sobre 2n fatorial, x levantado a 2n. Portanto, é o que temos, digamos, em mãos, de acordo com o enunciado. De acordo com o enunciado. E isto é sempre válido com x a pertencer a R. Ora, o que nós pretendemos é obter uma série numérica cuja soma seja a raiz de 2 sobre 2. Mas também é fácil de se entender que o cosseno, não é, de π sobre 4, é precisamente igual a raiz de 2 sobre 2. Então quer dizer, se eu substituir este x por, digamos, por π sobre 4, isto quer-me dizer, então, que o cosseno, não é, de π sobre 4, o x a ser substituído por π sobre 4, dá cosseno de π sobre 4 igual a raiz de 2 sobre 2. E, portanto, como esta igualdade, o cosseno de x se pode representar através desta série de potências, então esta série que aqui está será uma série, digamos, numérica com uma soma igual a raiz de 2 sobre 2 se eu substituir este x por π sobre 4, ou seja, o somatório, não é? Com n a começar em 0 a mais infinito, de traço de fração menos 1 levantado a n, sobre 2n fatorial, este x vai ser substituído por π sobre 4 levantado a 2n, isto há de ser igual a raiz de 2 sobre 2. E, portanto, já tenho aqui a série numérica, não é? Cuja soma dá precisamente raiz de 2 sobre 2. Ora bem, então acabei o vídeo. Muito bom dia, meus amigos. Obrigado por me terem ouvido.